Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 8º, livro 2. Emancipação da alma, o sono e os sonhos, entre a pergunta 403 até a pergunta 412, a parte final. Pergunta 403. Por que não nos recordamos sempre dos sonhos? Isso a que se referem por sono é apenas o repouso do corpo, porque o espírito está constantemente em atividade. O espírito não dorme, né? Não cochila, né? O espírito está em atividade, diferentemente do corpo físico. No sono, ele recobra um pouco de sua liberdade e se comunica com os que lhe são queridos, pessoas, espíritos queridos, seja neste mundo, seja em outros mundos. Mas como o corpo é uma matéria pesada e densa, dificilmente conserva as impressões, né? Não consegue trazer para a matéria essas impressões que lhe recebeu do espírito, porque este não as percebeu pelos órgãos do corpo, não é pelos olhos, não são pelos ouvidos, nem pelos olhos, não são pelo tato, pelo olfato, né? E sim pelo espírito em si. Na pergunta 404, o que pensar da significação atribuída aos sonhos, né? Então, sonhar com borboleta significa tal coisa, sonhar com dragão significa tal coisa, sonhar com cobra, com dente, tem até livros dos sonhos, né? Os sonhos não são verdadeiros como os entendem os ledores da sorte, porque é absurdo acreditar que sonhar com tal coisa anuncia tal outra coisa. São verdadeiros no sentido que se apresentam imagens reais para o espírito, mas que muitas vezes não têm relação com o que acontece na vida corporal. Frequentemente, como já dissemos, é uma lembrança. Pode ser, enfim, algumas vezes, um pressentimento do futuro, se Deus o permite, ou a visão do que se passa no momento em outro lugar, a que a alma se transporta, né? A alma foi para aquele determinado lugar e traz essa lembrança. Não há numerosos exemplos de pessoas que aparecem em sonho e vêm advertir parentes e amigos do que lhes acontece, do que vai acontecer ou do que acontece. Os que são essas aparições, senão a alma ou o espírito dessas pessoas que vêm a comunicar-se? Quando adquirem a certeza de que o viram, realmente aconteceu, não é uma prova que a imaginação, nenhuma parte, tomou o fato, sobretudo se o ocorrido absolutamente não estava no seu pensamento durante a vigília, né? A sua mente não estava focada naquele ente querido. Pergunta 405. Frequentemente se veem nos sonhos coisas que parecem pressentimentos e que não se cumprem. De onde vem isso? Podem cumprir-se para os espíritos, quer dizer, para o mundo dos espíritos, se não se cumprem para o corpo físico. Quer dizer que o espírito vê aquilo que deseja, porque vai procurá-lo, né? Não se deve esquecer de que durante o sono, a alma, o espírito, está sempre mais ou menos sob a influência da matéria e que, por consequência, não se afasta completamente das ideias terrenas, das suas preocupações, onde resulta que as preocupações da vigília, quando estamos acordados, podem dar aquilo que se vê, a aparência do que se deseja ou do que se tema, né? Então, se tememos ou se desejamos alguma coisa, mistura com o sono e com sonhos, né? E aí é verdadeiramente o que podemos chamar de um efeito de imaginação.
Sempre que uma ideia nos preocupa fortemente, relaciona-se a ela tudo que se vê. Na pergunta 406, quando vemos em um sonho pessoas vivas que conhecemos perfeitamente praticarem atos de que absolutamente não cogitam, não é isso o puro efeito da imaginação? Em que absolutamente não pensam. Como sabe disso? Os espíritos dessas pessoas podem vir visitar o seu, como o seu pode visitar o delas, e nem sempre saberá o que pensam. Além disso, muitas vezes aplica-se a pessoas que se conhecem e que, segundo os seus próprios desejos, aquilo que se passou ou que se passa em outras existências, né? Então podemos ter tido com essas pessoas, com esses espíritos, outras vidas, né? E isso se dá e se flui no nosso sonho, né? Muitas vezes recebemos a visita de uma pessoa que está viva, mas não sabemos realmente o que ela está pensando. Se no sonho ela toma uma atitude que parecia não condizer com ela aqui na vida terrena, né? Pode ser que ela esteja realmente pensando aquilo e não sabemos o que ela pensa, né? Pergunta 407. O sono completo é necessário para a emancipação do espírito, quer dizer, para que o espírito possa ficar liberto? A resposta é não. O espírito recobra a liberdade quando se sentimos, se entorpecer ou entorpecerem. Aproveita para emancipar-se em todos os instantes de descanso que o corpo oferece, desde que haja a diminuição das forças vitais. O espírito se desprende e quanto mais o corpo estiver fraco, mais o espírito fica livre. É assim que, ao cochilar ou um simples entorpecimento dos sentidos, apresenta muitas vezes as mesmas imagens que o sonho. Então, muitas vezes até podemos ter essas imagens como se estivesse sonhando, em instantes. A pergunta 408. Parece-nos, às vezes, ouvir em nosso íntimo, ouvimos assim lá no nosso íntimo palavras pronunciadas distintamente, quer dizer, claramente, que não tem nenhuma relação com o que nos preocupa. De onde vêm elas? De onde vem isso? A resposta é bem objetiva, sim, é o mesmo, e mesmo até frases inteiras os espíritos nos respondem. Sobretudo quando os sentidos começam a se entorpecer, o espírito se distanciar do corpo físico. É por vezes um frágil eco de um espírito que deseja comunicar-se contigo. Então o espírito às vezes quer falar contigo, explicar, comunicar, ensinar alguma coisa, aconselhar. Na pergunta 409, frequentemente em um estado que não é ainda o cochilo, aquele pré-cochilo, quando temos os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras das quais apanhamos os mais minuciosos detalhes. É um efeito de visão, da própria visão física, ou da imaginação. O que é isso? Com o corpo entorpecido, meio que adormecido, o espírito procura quebrar a sua cadeia, romper essa barreira. Ele se desprende e vê, enxerga. Se o sono estivesse completo, seria então quase que com um sonho mesmo. Na pergunta 410, temos às vezes durante o sono ou o cochilo, ideias que parecem excelentes e que, apesar dos esforços que fazemos para recordá-las, trazer de volta
a nossa lembrança, se apagam da memória. De onde vêm essas ideias? É o resultado, né? São da liberdade do espírito de cada um, que se emancipa e desfruta mais amplamente das faculdades durante esse momento. Então, durante o sono, né? Com os sonhos ele vai se libertar e sonhar e trazer essas lembranças, né? E às vezes elas são meio obscuras, se apagam quando retornamos para a matéria. São muitas vezes também os conselhos dados por outros espíritos. A pergunta 410A: para que servem essas ideias ou esses conselhos, visto que a sua lembrança se perde e não se pode aproveitá-los, né? Então, lembrando que nós trazemos aqui as lembranças, aquela impressão daquele, né, de alguma coisa que nos falaram, mas não é claro, né? Essas ideias pertencem às vezes mais ao mundo dos espíritos que ao mundo corporal, né? Mas na maioria das vezes, se o corpo esquece, o espírito se lembra e a ideia volta no momento necessário como uma inspiração. Se for necessário para a nossa matéria física, posteriormente, com o tempo, vem essa lembrança. Se não vem, ela vem até como uma inspiração, né? Demais, se não for lembrado, se não tivermos, né, mais contato com essas lembranças, esses são conselhos que os espíritos nos dão no mundo dos espíritos, né? Então a gente estava lá no mundo dos espíritos, talvez indo por um caminho, os espíritos falam, vamos para cá, vamos nos aconselhar com aqueles outros espíritos. Lá temos as passagens de Jesus, conhecemos a caridade, né? Não vai por aquele outro caminho. Então são lembranças que o espírito, ao sair, né, é mais por espírito, porque no mundo, por exemplo, dos encarnados, às vezes é uma pessoa que vai numa religião, que frequenta uma comunidade, né? Mas no mundo dos espíritos ele podia se desviar, né, por influência de outros espíritos. Então, são lembranças que se diz mais respeito ao mundo dos espíritos. Na 411, o espírito encarnado, nos momentos em que está livre da matéria e age como espírito, né, liberto da matéria, conhece a época de sua morte, dá para saber a época que morreu, que vai morrer, né? Muitas vezes a pressente, por vezes tem dela a consciência muito clara, e é isso que no estado de vigília, no estado acordado, lhe dá uma certa intuição. É por isso que algumas pessoas preveem a sua própria morte com grande exatidão, né? Na pergunta 412, a atividade do espírito durante o repouso, quando está lá dormindo, ou no sono, né, do corpo físico, pode provocar a fadiga neste último, quer dizer, o corpo físico pode ficar cansado, ofegante? A resposta é sim. Isso acontece, percebam muitas vezes, né, que vocês às vezes acordam cansados, né, porque o espírito prende-se ao corpo como um balão ao cativo, a um poste, amarrado a um poste. Ora, da mesma forma que a sacudidelas, né, que o balão, né, recebe, abalam o poste, quer dizer, conforme chacoalha o poste, o balão amarrado, né, as atividades do espírito reagem sobre o corpo. Então, à medida que o espírito está vivendo lá no mundo dos espíritos, sentindo, ouvindo, se emocionando, o corpo físico sente aqueles trancos, né? Aquelas impressões muitas vezes, e pode provocar-lhe uma fadiga, né? Com isso nós terminamos a pergunta 403 até a 412, a parte final, né? O sono e os sonhos.